Graça e paz, meus irmãos, abençoado. Como é que vocês estão nesse dia? Hoje, dia 7 de abril, segunda-feira, nós entrando no nosso terceiro dia de jejum. Eu creio que a cada dia nós estamos crescendo, avançando nesse jejum e buscando para receber o nosso milagre. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque eu vejo alguns irmãos avançando na fé, crescendo espiritualmente ao ponto de ter revelação que Jesus Cristo ele tem o poder de agir com um milagre e ele não só tem o poder, mas como ele também quer. Eu vejo que muitos estão tendo essa revelação e vão avançar, vão crescer cada vez mais e mais na presença de Deus. Amém? Eu quero hoje, queridos, também dizer que é para você que está vendo esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que necessitam, dá o seu like ali no nosso canal do YouTube, porque necessita, né, que esse vídeo possa ir para outras pessoas e que você vai até o final desse vídeo. Eu sei que está dando, né, um vídeo um pouco extenso, mas fica até o final que eu sei que você vai ser cheio da presença de Deus, amém? E hoje o nosso terceiro dia fala entre a promessa e o milagre. Entre a promessa e o milagre, nós temos que ter revelação que há um tempo de Deus. Mas muitos necessitam e desejam que seja agora, nesse exato momento. Nós sabemos que o Senhor derramou autoridade e poder sobre a nossa vida, que nós possamos colocar nossa mão, expulsar demônios, curar enfermos, como Marcos diz. Mas sabemos que esse poder não é um cheque branco para que nós possamos orar toda hora, todo momento, e essas pessoas sejam curadas e aconteça um milagre. Mas nós temos que ter revelação que esse poder é o sobrenatural de Deus, é o agir de Deus, não no nosso tempo, mas tudo no tempo de Deus. E o que está acontecendo hoje, muitos, é que eles não têm paciência. Muitos acham que Deus tem que fazer um milagre instantâneo, naquele exato momento. Ah, mas você pode dizer para mim assim, mas no Velho Testamento, ou então no Novo Testamento também, quando Jesus orava, o milagre acontecia naquele momento, naquela hora. Realmente, isso aconteceu. E eu creio que acontece hoje também. Mas também há uma palavra lá em Marcos 8:22 que disse que Jesus estava chegando a uma cidade chamada Betsaída e um cego foi até ele e rogou para ele para que Jesus curasse ele. Jesus pega então aquele cego, sai fora da aldeia, diz algumas versões que ele pegou as suas salivas com barro e passou nos seus olhos e ele questiona para o cego, você está vendo? O cego fala assim, olha, eu consigo sim ver alguns homens como árvores andando. Jesus novamente, então pega novamente a saliva, pega o barro e passa nos seus olhos. E aí sim ele fala assim, agora sim eu consigo ver completamente perfeito. O que nós temos que entender para nós hoje? Nós sabemos que alguns milagres realmente são instantâneos, mas alguns milagres são graduados. Não é da hora que nós queremos, não é no momento que nós queremos. Precisamos mostrar, né, vários milagres na Bíblia que aconteceu também desse tipo. Não de uma hora para outra, mas sim graduadamente. Nós temos que ver que nós somos uma geração que queremos tudo na hora, como fast food. Mas não é isso que Deus quer. Há um tempo em nós para que nós sejamos testados. E hoje eu quero mostrar para você que esse tempo é um intervalo entre a promessa de Deus e o milagre do Senhor. E eu quero mostrar para você alguns pontos. Primeiro ponto, Deus testa a nossa fé através dos aparentes atrasos. Às vezes você acha que Deus está atrasando o seu milagre, mas não, é aparentemente. Nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos, achamos que Deus tem que responder nós imediatamente. Imagina se Deus respondesse nós imediatamente naquele exato momento. Você ia precisar de ter fé? A nossa fé ia ser aumentada? Não. Por isso que Deus, ele faz tudo no tempo dele.
Mas é para nos castigar? Não, é porque Deus quer nos gerar fé, quer que nossa fé seja aumentada. Mas nós, seres humanos, odiamos esperar. Nossa natureza humana odeia esperar. Você odeia esperar numa fila de banco. Você odeia esperar no trânsito. Você odeia esperar no consultório. O que nós temos que ter revelação é que a nossa vida, a maior parte da nossa vida, é esperar. Se você ainda não tem essa revelação, é Deus, ele quer aumentar a sua fé durante esse tempo de espera. Esses 21 dias que nós estamos orando, Deus está aumentando a sua fé, está gerando uma fé forte, sólida. Se você não tiver paciência, meu querido, você vai perder muitos das lições do que Deus tem para você, para te ensinar. Você vai pular etapas, mas não é isso que Deus quer. Há um exemplo disso que a Bíblia conta lá em Deuteronômio 8:2, que Israel pulou etapas. Deus na realidade deu, né, a terra de Canaã para eles, mas por causa do coração deles, por causa deles não ter fé, Deus teve que atrasar essa posse dessas terras. E isso mostra para nós que aonde está o nosso coração? Será que o nosso coração está em Deus? Então, Deuteronômio 8:2 fala assim: recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber aonde está o teu coração. A jornada deles para chegar até Canaã poderia demorar em média de 3 semanas, mas demorou-se 40 anos. Deus quer saber aonde está o seu coração. Ele quer saber como é que está a sua fé diante disso. Mas muito pode estar questionando, pode estar perguntando, fala assim: quando que Deus vai então me curar? Quando que o meu casamento vai mudar? Quando que vai ter uma pessoa, Deus vai trazer uma pessoa para que eu possa casar? Quando que eu vou ter o nosso bebê? Muitas pessoas necessitam disso. Olha só para você ver a história de Abraão. Abraão disse para ele que ele ia ser pai de multidões. Mas houve um tempo. O que eu quero dizer para você, querido, é que nesse tempo Deus está testando, como testou Abraão. Isaías 64:4 fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Se você trabalha, se Deus está trabalhando para você, você tem que esperar no Senhor. Entendeu? Você tem que esperar no Senhor. Deus quer te mostrar que o tempo é um teste na sua vida. Deus quer mostrar isso para você. Outro ponto, o tempo de perseverança. A chave para o seu sucesso, para você receber o seu milagre, para você quebrar todos os obstáculos que vêm estar entrando na sua vida, é você ter perseverança. Os seus olhos têm que estar direcionados ao alvo. Nós precisamos nos lembrar deste principal, perseverança. Mas você pode falar assim: mas irmão, por que Deus faz que nós sejamos tão difícil as coisas para nós? Por que precisamos lutar tanto para conseguir as coisas? Deus tem a resposta para você. Só que a resposta, às vezes, você não vai gostar. A única coisa que Deus quer, Ele quer que você seja perseverante. Ele quer que você seja aperfeiçoado na fé. Ele quer te ensinar a você ter perseverança na presença de Deus. Tiago 1, 2, 4 fala: meus irmãos, tende por motivo de boa alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, se nós passarmos por dificuldades, as provações está gerando fé dentro de nós. E esse gerar fé dentro de nós, ele está nos aumentando para o quê? Para que nós possamos ser perseverantes. Você precisa entender isso. Abraão,
quando ele foi chamado por Deus, Deus falou: você vai ser pai de multidões. Mas durou-se mais de 20 anos para ele ser pai de multidões. E isso em Abraão foi gerando uma fé. Cada vez mais ele estava andando debaixo da fé. Cada vez mais ele estava vivendo debaixo de Cristo. Amém? Creia que nosso milagre será realizado através da nossa perseverança. 3. Haja por fé. Você tem que agir por fé. Certa ocasião, o rei da Síria queria invadir, estava invadindo, na realidade, o rei de Judá, o reino de Judá. E ele, para insultar ali o rei, ele disse assim: se você tiver cavaleiros, eu vou mandar 200 cavalos para vocês. Nós temos que olhar isso com os olhos espiritual. Lá não existia cavaleiro. Por isso que ele estava dizendo: se você tiver cavaleiros aí, eu vou mandar 200 para você. Mas nós temos que olhar com os olhos espiritual. Então, se Deus está dizendo que ele tem uma promessa para você, creia nessa promessa que vai ser realizada. Tenha fé. O que ele está dizendo em outras palavras referente a esse texto, né, que está em Isaías 36, 8? E o que ele está dizendo? Olha, se você tem a promessa do milagre, se prepara, haja por fé, creia, creia que Deus vai mandar para você. Amém? Certa ocasião disse que um pastor na cidade dele estava necessitando de chuva porque estava muito seca. Então, os irmãos, a membresia ali se reuniram para estar indo orar. E aí, quando eles chegaram lá para orar, o pastor olhou para alguns e falou assim: cadê o seu guarda-chuva? Então o pastor falou assim: vai para tua casa e busca o seu guarda-chuva. Por quê? Porque ele sabia que Deus poderia e ia ouvir a voz dele. É a mesma coisa de nós. Nós temos que agir por fé. Se você tem uma promessa, creia, porque Deus vai mandar a chuva para você. Amém? Quarto e último, simplesmente obedeça. Lá em Lucas 1,37, o anjo Gabriel foi até a Maria, mãe de Jesus, e disse assim: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. O que ele está dizendo? Que para Maria não existia impossível para Deus, porque ela falou assim: como é que eu posso ter um filho se eu não sou casado? Como é que eu posso ter um filho se eu ainda não tenho marido? Deus fala: para Deus o impossível vai ser realizado. Eu decreto na sua vida, nessa semana, que o impossível no seu milagre vai ser realizado. Deus abençoe, querido. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. E eu creio que Deus tem muito mais para nós durante esses 21 dias. Amém? Fica na paz em nome de Jesus.